A paz do Senhor, meus queridos. Um forte abraço a todos vocês. Eu queria estar nessa noite transmitindo uma palavra, né, à igreja, a vocês. E pela manhã, né, eu conversando com o irmão aqui, a gente estava falando, e ele estava falando acerca desse momento, né, que marca todo mundo. E em família foi comentado que alguém falou assim, Deus vai me guardar, Jesus vai me guardar, não preciso fazer nada, eu posso descansar. Aí alguém falou assim, não, mas nós temos que fazer a nossa parte. Realmente, né, as duas afirmações, né, estão corretas, vamos dizer assim. Jesus de fato nos guarda, né, tem nos guardado, Ele nos protege, nos livra, mas nós entendemos que também nós de fato precisamos fazer a nossa parte. E lembrando dessa palavra, desse comentário, eu me lembrei lá de quando, lá em Marcos capítulo 6, versículos 45 até o 58, 6, vai falando acerca de Jesus quando ele apazigua, quando ele, na verdade, ele anda sobre as águas, né? A palavra fala que Jesus ele direciona os discípulos a caminhar, a avançar, a ir para o outro lado. E quando ele ainda estava ainda em terra, os discípulos tomam o barco e vão, né, cumprindo assim a ordem que Jesus havia dado. Em determinado momento, a palavra diz que ao anoitecer, o barco ele estava em meio a uma tempestade. Lembre-se que Jesus não estava no barco, fisicamente falando, ele não estava presente ali no barco, ele estava ainda em terra, orando, falando com o Pai. E ele estava em oração e os discípulos remando, né, naquela situação ali, naquela tempestade. O que me chama a atenção nessa palavra, que me foi lembrada quando eu lembrei dessa frase, desse comentário desse irmão? Queridos, veja bem, claro que Jesus está nos guardando. Ali a palavra declara que Jesus viu, ele de longe, ele contemplou os discípulos remando, se esforçando. A palavra diz que Jesus se achava ainda em terra e ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento era contrário. Os discípulos estavam se esforçando, estavam tentando resolver o problema, remando com todas as suas forças, mas na verdade a situação só foi resolvida quando Jesus entrou na situação. Quando Jesus veio, né, a palavra declara que Jesus veio andando sobre as águas. Até se assustaram, mas quando Jesus chega, aquela situação é acalmada. Aquele mar, ele se acalma. Aquela tempestade, aquela situação se acalma. O que eu quero dizer com isso? Nós devemos sim, precisamos fazer a nossa parte. Veja, a palavra diz que os discípulos estavam remando com toda a força, com toda a intensidade, remando, tentando sair daquela situação. Mas nós entendemos, queridos, veja bem, devemos nos esforçar, precisamos fazer a nossa parte, mas quem de fato soluciona, quem traz solução para os nossos problemas é o Senhor. Em meio a tudo isso que a gente está vivendo, essa pandemia, toda essa situação, a gente está remando, lutando, uns com opiniões às vezes diferentes, e é natural, a gente entende esse momento. Uns acham que deve ser de uma forma, outros acham que deve ser de outra, um acha que deve ser assim, outros acham que deve ser daquele outro jeito. Talvez naquele barco ali, alguns falavam, vamos fazer assim, vamos fazer dessa forma, vamos voltar, vamos continuar, vamos para lá, vamos para cá, e todos remando, tentando arrumar uma solução. Na verdade, Jesus vendo tudo aquilo, Jesus vendo a situação. Me chama a atenção também que entendemos que o Senhor está contemplando todos os nossos temores, os nossos esforços, as nossas lutas, os nossos questionamentos. Deus está contemplando, Deus está vendo. Agora, veja bem, a solução não sou eu, não é você, a solução é o Senhor. Ele é a solução para os nossos problemas. Então, nessa noite, nesse momento, eu quero trazer a você essa reflexão. Se esforce, faça a sua parte. Se você pode ficar em casa, amém, fique em casa. Se você não pode, por necessidade, precisa trabalhar, precisa ter suas atividades,
Amém. Confia no Senhor. Se você pode, né, eu estava vendo um comentário hoje de manhã, um rapaz, né, em São Paulo comentando que um absurdo, o carro em casa, guardado em casa na garagem, e ele tendo que pegar um ônibus lotado, um metrô lotado. Então, quer dizer, olha a situação. Então, as opiniões vão se divergir, sim. Mas todos estão remando. Entendo que todos nós estamos remando. Podemos, em opiniões diferentes, mas remando. Mas quem vai solucionar os nossos problemas, quem vai trazer solução para todo esse caos, para toda essa situação, é o Senhor. Nós oramos, eu tenho falado sempre isso, nós oramos, pedimos a Deus para que as nossas autoridades, para que os médicos, para que a ciência, para que o Ministério da Saúde, os governos encontrem soluções, né, que sejam boas para a sociedade, para a humanidade. Mas entendemos que tudo isso depende realmente do Senhor. Então ali, né, Jesus, quando se dirige àqueles homens, a palavra declara que vai andando sobre o mar, quebrando, né, toda uma ordem natural, né, porque andar sobre o mar somente o Senhor. Passar por cima de problemas, queridos, esse vírus, essa situação, aos nossos olhos é algo terrível. Sim, para nós, seres humanos, mortais, é algo terrível, algo que a gente não tem a dimensão de fato, né? Mas para o Senhor não é nada. Para o Senhor não é nada, porque Ele anda sobre o mar, Ele anda sobre o problema, Ele anda sobre qualquer situação. O que nós temos que fazer é confiar em Deus. Reme, lute, batalhe, persevere, mas não esqueça de uma coisa. A nossa confiança, a nossa dependência está em Deus. E o Senhor, quando Ele chega, né? Mas o Senhor não está presente na minha vida ainda não chegou? Queridos, veja bem. Deus viu toda a situação. De lá mesmo da terra, de lá onde Ele estava, Ele já poderia ter acalmado tudo. Ele viu a situação, ainda estava em terra, estava ainda falando com o Pai. Ele viu o que os discípulos estavam passando. Mas houve um tempo, houve um momento, houve um tempo permitido por Deus. Daqueles homens estar lá lutando, achando até que ia perecer. Deus está ciente de tudo, Deus sabe de tudo, Deus não se surpreende com nada. Deus não se surpreende com nenhuma situação na nossa volta ou na nossa vida. Mas por que Deus não age tão imediatamente? Por que Deus não age agora? Por que Ele não fez ontem? Por que Ele não resolveu o mês passado? Por que Ele permite? Muitas vezes é para nos provar, né? Muitas vezes é para nos mostrar algo. E entendemos, querido, que o Senhor está nos permitindo passar nessa situação. Não é sem propósito. Vamos entender. A gente tem uma preocupação muito grande com as vidas, com as pessoas. O que será depois dessa pandemia? Como será? Como as pessoas vão reagir, né, no dia a dia, no seu retorno, nas suas atividades, até mesmo com a igreja. Até mesmo com o ministério, com a obra do Senhor, né? Mas nós temos que confiar em Deus. Eu não sei, ali, né, certamente depois daquela situação resolvida, veio a tranquilidade, veio a segurança, eles continuaram, né, o caminho e foi tudo, né, Deus foi direcionando, foi abençoando e estava tudo dentro do plano do propósito do Senhor. Então nessa noite, em nome de Jesus, a minha palavra para você é: fique firme, não saia do barco, não pare de remar, não pule do barco, não desista, não desanime. O Senhor está vendo a sua luta, o Senhor está vendo, Deus está contemplando a tua guerra, a sua batalha. Pode ter certeza, querido, em nome de Jesus, nós cremos que no momento certo, no momento de Deus, as coisas vão se resolver, as coisas vão chegar no seu lugar. Né? Nós cremos assim, e eu declaro isso em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Nessa noite a minha palavra para você é essa, né? Fica firme, né? Faça a sua parte. Deus, a parte do Senhor está garantida. Deus cuida, Deus guarda, Deus protege, Deus abençoa, Deus direciona, fortalece. E o que nós temos que fazer é confiar, continuar lutando, batalhando, não esmorecer, mas confiar no Senhor. Que Deus te abençoe. Um forte abraço, né? E que a sua vida continue sendo guardada pelo Senhor a cada dia. Que o Senhor te abençoe e te guarde
em todo o tempo. Esse é o nosso desejo, a nossa oração, e assim abençoamos a sua vida em nome de Jesus. Amém.